Olá, seja então muito bem-vindo ao canal Universo Seguros. O meu nome é Romulo Jacob e hoje iremos tratar sobre a garantia de vazamento, ruptura de canos e tubulações. Como a própria nomenclatura identifica, a garantia de vazamentos de tanques e tubulações ou ruptura de tanques e tubulações tem por objetivo garantir exatamente os prejuízos ocasionados na decorrência de um vazamento dentro dessas tubulações. Pode-se contratar essa garantia para residências, condomínios e empresas. É muito desconfortante saber que às vezes você se ausentou de sua residência, ou seu apartamento, ou sua empresa, e quando retornou se deparou com o local alagado. E ao verificar, identificou que não houve infiltração por excesso pluviométrico ou refluxo de tubulação de esgoto, mas sim se deparou com um cano dentro da parede, ou enfim, por onde quer que seja sua passagem, danificado. O primeiro passo nesse sentido é fechar os registros para estrancar o vazamento. Você tendo a garantia de vazamentos ou rupturas de tanques e tubulações, que pode ser abrangida desde a parte que rege hidráulica, água e drenagens ou esgoto, fazer o reparo e acionar a seguradora. Mas como é que funciona exatamente o amparo, a situação de apuração, o acionamento da seguradora? Saiba também que a maior parte das seguradoras conta com o serviço 24 horas. Se eventualmente eu identifiquei um vazamento na minha tubulação e eu não tenho um profissional a quem chamar, eu aciono a companhia seguradora e faço o acionamento do serviço 24 horas. Ela demandará imediatamente de um profissional para o seu imóvel, de forma a identificar qual é o vazamento e, se possível, já estancar o problema. Se for algo mais complexo, ou que não seja da sua unidade privativa, vamos dizer assim, falando de um apartamento, ou de um escritório, uma sala comercial, digamos que tenha sido identificado na prumada do edifício, aí, nesse caso, de fato, o profissional encaminhado pela companhia seguradora não estará autorizado a intervir e aí o condomínio deverá, então, acionar um profissional próprio. Mas a comunicação é fundamental para que, sinergicamente, se encontre uma solução imediata. Esse serviço de 24 horas, vamos dizer assim, você não paga pelo serviço executado, mas ele também não irá executar o serviço por completo. Ele será acionado para resolver um problema imediato. Eventualmente, se ele precisar quebrar alguma parede ou danificar alguma mobília do seu apartamento, ou que seja também no próprio condomínio, qualquer que seja a causa ou a origem, no caso do acionamento, ele fará um atendimento emergencial, não é reparo definitivo. Para a execução do reparo definitivo, deverá ser acionado um profissional do seu agrado. Mas por que, então, no caso, podem ocorrer essas rupturas de tubulações? Normalmente elas são mais comuns em curvas, joelhos, conexões, a cola eventualmente cede, depende da idade do item, enfim, das instalações, são vários os motivos. Pode ser movimentação predial, pode ser uma tubulação exposta ao sol, tubulação também resseca. Existe o caso em alguns condomínios de serem tubulações de ferro ou de cobre. Tudo isso tem um tempo devido de vida útil e sem o devido acompanhamento ou o devido tratamento na execução e instalação desses itens, pode deixar o edifício sujeito a essas intempéries. Saiba que, eventualmente, num sinistro como esse, dependendo das condições das instalações, elas podem, inclusive, sofrer depreciação. Depreciação é um termo que eu vou abordar com maior profundidade também em outro vídeo do canal. Quero fazer um especificamente apenas falando sobre isso. Mas vamos nos limitar ao que é comum. Basicamente, tem um vazamento. Primeiro passo, identificar aonde ocorreu. Desde que você tenha essa garantia contratada, não há motivo para muita preocupação. Agora, se você não tiver essa garantia contratada, evidentemente, você não terá uma parte de cobertura na sua seguradora. Vamos falar então do produto residencial. No produto residencial é muito simples. Eu tive um vazamento, ou a minha caixa d'água
expandiu, arrebentou, eu tive alguma situação que ocasionou um alagamento acidental dentro da minha residência, devidamente identificado. Lembrando, e eu já comentei em vídeos anteriores, que existe uma garantia específica para alagamento, certo? Então, vamos dizer que aconteceu uma fatalidade, um cano rompeu, fica muito fácil determinar qual é a origem, desde que você busque pela a fonte do problema, sanar esse problema e identificar então as despesas, tanto com o reparo da tubulação danificada, quanto com os itens que eventualmente foram expostos à água decorrente desse vazamento. O mesmo conceito se aplica para empresas, fábricas, escritórios, que têm suas unidades individualizadas e que não pertencem a um condomínio, eventualmente. Mas, e quando se trata de um condomínio, que pode ser tanto empresarial quanto residencial? Nestes casos, há necessidade de compreender até que ponto vai a responsabilidade, a distinção dessas tubulações para que você possa fazer o acionamento correto da seguradora nesses casos. O que é prumada de ramal? Gente, prumada funciona da seguinte forma, ela pode ser tanto de esgoto como de caixa d'água. É normal que ocorra rompimento na tubulação de irrigação da caixa d'água. Normalmente ela vem da rede bombeada para a caixa d'água, uma coluna sobe e a outra coluna desce, distribuindo então através dos ramais para as unidades autônomas privativas. Prédios mais antigos não costumam ter o que nos prédios atuais instalado como cavalete, aquele que distribui o consumo por unidade autônoma. Então, nesse caso, para os prédios antigos, a prumada é a coluna que sobe e desce e o ramal é aquele cano que, no caso, conectado à prumada, distribui para a unidade autônoma. É o que realiza a irrigação. O ideal é que se faça a instalação, no caso por atualização até mesmo, de um registro logo na entrada dessa distribuição, dessa irrigação, pois, eventualmente, um vazamento pode vir a causar muito mais prejuízo do que poderia, no caso, se tivesse um limitador ali, um divisor de águas, digamos assim. Basicamente é o seguinte, imagine que eu resido no apartamento de segundo andar e o meu prédio tem 10 andares. Se eu tive um vazamento aqui no segundo andar, e o registro geral normalmente são dois, um que fecha o abastecimento da caixa d'água e o outro que fecha normalmente lá em cima na caixa d'água a distribuição para as unidades autônomas. Até eu fechar esses registros, e mesmo que eu consiga estancar de alguma forma dentro do apartamento, todos os 8 andares acima que estão devidamente irrigados será drenado no vazamento do apartamento mais abaixo correspondente. Esse não é um problema que acontece com rotina, por exemplo, ou em grande proporção, quando se trata de um apartamento de último andar, onde a ação imediata evita um dano maior. Mas é importante que se faça essa divisão. Infelizmente, prédios antigos precisam ainda passar por essa atualização. Agora, nos prédios atualmente edificados, já vem basicamente com essa divisão. Já vem com cavalete, então fica muito mais fácil atuar sobre um vazamento. Se o apartamento teve vazamento, fecha-se o registro geral do vazamento lá para aquele apartamento e acabou, sem prejudicar a atividade e normalidade para as outras unidades ali presentes. E, eventualmente, por segurança, fecha-se o registro geral da caixa d'água. De acordo com o artigo 1331 do Código Civil, em seu parágrafo 2º, determina que todas as áreas de uso comum às instalações de um edifício pertencem, em grau de responsabilidade, ao condomínio aferir tanto quanto a sua manutenção, quanto a sua reparação quando na ocorrência de algum dano. Então, todas as partes que competem em corredores, calefação, tubulação de esgoto, desde que não seja de área privativa do apartamento ou da empresa, pode ser um condomínio de escritórios, com ocupação também empresarial, tudo aquilo que parte no acesso de área comum, onde todos os condôminos costumam ter o acesso, pertence então ao condomínio responder e zelar pela manutenção e pelos reparos. Já aquilo que parte para sua área privativa, a unidade autônoma, competirá então a sua responsabilidade arcar com as despesas necessárias aos danos e reparos. Uma situação muito comum que acontece em edifícios, principalmente nos mais antigos,
é que a prumada não está localizada em passagem numa área comum do edifício, dentro, consequentemente, de uma unidade autônoma privativa. Bom, identifiquei então que a prumada passa por dentro da minha unidade autônoma privativa e existe um vazamento. Algumas pessoas se sentem desconfortáveis em permitir o acesso de síndicos ou encanadores dentro das suas áreas privativas. Saiba que é garantido por lei, no artigo 1277 do Código Civil, que você permita o acesso do síndico ou dos trabalhadores, eventualmente encanadores acionados, a fim de sanar e estancar o problema para evitar um agravamento de prejuízos tanto ao condomínio quanto aos seus demais vizinhos. Obviamente que todos os prejuízos ocasionados na execução do reparo, quebra de parede, azulejo, eventualmente a desmontagem de alguma mobília sob medida, é passível de ressarcimento. A legislação também prevê, nesse caso, a reposição do bem da forma qual o era. Mas também é comum que alguns proprietários de apartamentos ou salas comerciais possam se valer da oportunidade para aplicar alguma melhoria ou alguma reforma complementar. Contudo, de acordo com as suas expensas, não pode cobrar uma melhoria do condomínio. Ele está obrigatoriamente responsabilizado a indenizar o dano causado tal como era. Mas é comum que aconteça também, já que vai ser dada alguma reforma na parte afetada, que os proprietários das unidades autônomas privativas se utilizem dessa oportunidade para fazer algum eventual reparo ou melhoria na região. Então entende-se o seguinte: eu tenho uma prumada que desce, o ramal que conecta, no meio do percurso eu terei o cavalete, então até o cavalete é responsabilidade do edifício. Qualquer dano que ocorra antes dessa divisão é prumada, é edifício. A partir do momento que eu tenho a continuidade do cavalete, eu tenho então a responsabilidade de unidade autônoma privativa. Cabe então à unidade privativa acionar o seu seguro próprio para vazamento de tanques e tubulações. E, eventualmente, responsabilidade civil familiar, que é a nomenclatura que se dá, para ressarcir os prejuízos eventuais que venham a ser ocasionados nas áreas comuns do edifício, ou então os seus vizinhos, pode ser o andar do lado, abaixo, enfim. Agora, se o vazamento for antes do cavalete, responsabilidade exclusiva do condomínio, ele aciona a sua garantia de vazamento de tubulações e responsabilidade civil condomínio mais síndico. Essa é a nomenclatura normalmente que se dá nas apólices hoje comercializadas para essa garantia. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então veja bem, nós temos pelo menos 3 garantias a serem observadas quando falamos sobre vazamentos. São elas: vazamento de tanques e tubulações, responsabilidade civil condomínio mais síndico ou responsabilidade civil familiar. É importante mencionar que cada garantia atende a um limite máximo de indenização de acordo com as suas condições contratuais. Então, se eu tenho vazamento de tanques e tubulações para o meu condomínio, assim como eu tenho responsabilidade civil condomínio mais síndico, essas garantias e apurações são distintas sem causar prejuízo a nenhuma das partes. Ela não se soma e se divide até o seu limite contratado. Observe atentamente o que cobre e o que exclui essas garantias dentro das condições gerais da pólice da sua companhia seguradora ou daquela pretendida. Se houver dúvidas, por favor, esclareça com o seu corretor que ele é a melhor pessoa para estreitar eventualmente alguma tratativa com a companhia, alvo ou desejado ou já contratado, para que você não tenha nenhuma surpresa quando da apuração dos prejuízos. Infiltração, vamos deixar claro, decorrente de desgaste de rejuntes de pisos e azulejo, que acontece com muita frequência em box de banheiro, não é amparada, é uma situação excluída na maior parte das condições gerais das seguradoras hoje presentes no mercado. É importante ficar atento a esse quesito,
para que você não acabe amargando um prejuízo com o terceiro, não apenas material, mas na sua concorrência, não é mesmo? Vamos dizer que eu tive uma situação de entupimento da minha tubulação de esgoto. Eu tenho amparo? Normalmente não há amparo. É muito comum que a tubulação de fossa acabe entupindo e ocasione refluxo através de ralos de pia, de banheiro ou de cozinha e ocasione então os prejuízos na unidade ao todo. É importante ficar atento porque para edifícios, inclusive, há uma rotina de manutenção de forma a evitar, preventivamente, esse tipo de desconforto. Por mais que você tenha o seguro contratado, sempre haverá algum prejuízo, nem que seja ao seu sossego. Então, o melhor de tudo é prevenir. Mas e vazamento de tubulações de gás? Eu tenho amparo? Normalmente não há amparo. As condições gerais de apólice e garantias normalmente comercializadas especificam a parte de hidráulica e esgoto. Também é importante salientar que existem algumas condições gerais de apólice que especificam o amparo dos prejuízos restrito às suas consequências e não, propriamente dito, à origem do dano. A maior parte das companhias seguradoras, dentro da garantia de vazamento de tanques e tubulações ou ruptura de tanques e tubulações, garante o amparo tanto da origem quanto das consequências. Mas cabe uma consulta breve às condições gerais da apólice ou eventualmente ao seu corretor se persistir quaisquer dúvidas. Uma outra situação que pode ocorrer, principalmente em edifícios, é a ruptura da caixa d'água. Ela pode ser constituída basicamente na alvenaria, ou de fibra de vidro, ou polietileno, enfim, são vários os tipos de modelos e capacidades. Se for um prédio entregue há pouco tempo, saiba que tem garantia por parte do construtor. É importante consultar qual é a garantia que a construtora oferece para as demandas e problemas que venham a ocasionar no seu uso normal nas rotinas do edifício. Agora, para prédios mais antigos, que essa garantia já se expirou, tendo a garantia de vazamento ou ruptura de tanques e tubulações contratadas, você não terá maiores problemas, normalmente. O que acontecerá basicamente é que será realizada a vistoria e será, no caso, buscado por identificar qual que é o motivo desse dano. Em alguns casos pode-se observar falta de manutenção, fadiga de material, enfim, existem algumas situações que podem complicar um pouco o processo e demorar aí o resultado da indenização ou até mesmo excluir o amparo. Vai depender de alguns fatores que o regulador de sinistro vai levantar em termos de informações na hora. Como eu já mencionei, a parte de condomínio é necessário que se mantenha uma manutenção periódica, exigida inclusive por lei, basta consultar. Mais uma vez, o melhor de tudo é prevenir. Mas se ocorrer uma fatalidade, você tem essa garantia contratada, você pode ficar um pouco mais tranquilo, você será muito bem assistido pela companhia seguradora da sua escolha, que demandará dos profissionais necessários para levantar exatamente quais são as causas desse prejuízo, assim como a extensão dele e, eventualmente, orientar você quais são as garantias que você poderá, no caso, invocar para o pagamento das unidades, tanto privativa como de uso e área comum no edifício. Por ordem, o segurado é o condomínio, a apuração é realizada, o perito vai eventualmente realizar a vistoria para poder constatar a extensão dos danos, serão formalizados os orçamentos, será feita a avaliação e quando da indenização, recairá o pagamento para o condomínio, que depende de algumas políticas e alguns procedimentos em cada companhia seguradora, pode exigir um termo de quitação para realizar então o pagamento desses prejuízos ao condômino. Varia de caso para caso. Bom pessoal, chegamos então ao fim de mais um vídeo. Não é nada complexo entender essa garantia. Existem sim algumas premissas nas quais você deve estar atento, principalmente no quesito de manutenção, para evitar justamente ter esse tipo de prejuízo. Seguro é bom, ele indeniza, mas não lhe repõe o sossego, não é mesmo? Então, prevenção acima de tudo. Eu espero que vocês estejam gostando. Se inscreva no canal para acompanhar os nossos próximos lançamentos e até uma próxima. Tchau, tchau.